Nem sempre o que nos afasta de Deus é um pecado escandaloso ou uma queda evidente. Há erros mais sutis, mais silenciosos, que corroem a alma por dentro. E talvez o mais perigoso deles seja o orgulho espiritual disfarçado de zelo. São José Maria Escrivá conhecia bem essa armadilha e alertava com frequência sobre o risco de cairmos numa vida espiritual autossuficiente, onde a aparente disciplina e o ativismo religioso escondem um coração que na prática já não se apoia mais na graça de Deus. Em seus escritos, especialmente no livro Caminho, Escrivá repete com força: não te faças um santo de gesso, a santidade é de carne, com alma e paixão. Ele via com clareza que o verdadeiro caminho de santidade passa pelo reconhecimento sincero da nossa miséria, e que um dos maiores perigos da vida espiritual é começarmos a acreditar que estamos indo bem porque fazemos muitas coisas religiosas, muita oração, muitas leituras, muito trabalho apostólico, mas pouca dependência real de Deus, pouca humildade, pouca escuta, pouca verdade interior. Escrivá via isso com preocupação. Cristãos que acumulam práticas espirituais como quem acumula méritos, mas que por dentro já não vivem mais como filhos diante do Pai, e sim como operários que querem cobrar pelo que fazem. Esse tipo de orgulho espiritual é o mais difícil de detectar, porque ele veste a roupagem da devoção. Mas no fundo é um distanciamento. É a alma que vai se tornando dura, exigente, severa com os outros e consigo mesma, como se tudo dependesse dela, como se Deus estivesse em débito com suas obras. Faz o que deves e está no que fazes, dizia ele. Mas fazia questão de lembrar, isso não significa cair no ativismo. O problema não está em fazer muito, mas em fazer sem amor, sem oração, sem oferta. Quando a vida espiritual se torna uma agenda, um acúmulo de tarefas e não um diálogo de amor com Deus, algo se rompe. E o pior, nem percebemos. Continuamos agindo em nome de Deus, mas já não deixamos que Ele haja dentro de nós. Viramos donos da missão, e não mais servos. São José Maria insistia que a raiz desse erro está em uma falsa imagem de perfeição. Um ideal de santidade onde não há espaço para queda, para limite, para dor, para fraqueza. Mas ele lembrava que a santidade autêntica passa pela verdade. E a verdade é que somos barro, somos dependentes, precisamos ser salvos todos os dias. Quando esquecemos disso, começamos a construir um personagem espiritual que é mais bonito do que real. Começamos a evitar mostrar fragilidade, a esconder as quedas, a maquiar a alma. Esse erro espiritual é sutil porque não nasce da maldade, mas do medo. Medo de ser visto como fraco, medo de decepcionar, medo de perder o controle. E é por isso que tão facilmente nos tornamos pessoas que fazem tudo certo exteriormente, mas que perderam a alegria, a ternura, a leveza. Escrivá dizia que o cristão deve ter alma de criança e coragem de gigante. A alma infantil é aquela que se entrega, que não tem vergonha de precisar, que chora sem medo de parecer fraca. Sem isso, a vida espiritual vira performance, e Deus não se manifesta em personagens, mas em pessoas. Para Escrivá, a humildade era o antídoto desse mal. Humildade não como um sentimento de inferioridade, mas como verdade. Saber quem somos diante de Deus. Saber que tudo o que temos de bom é graça. Saber que tudo o que somos de frágil também pode ser redimido. A humildade liberta a alma do peso da perfeição. Liberta da necessidade de ter sempre razão, de nunca falhar, de sempre dar conta. Humildade é a porta para a verdadeira intimidade com Deus, porque Ele se revela aos pequenos. Outra armadilha que São José Maria combatia era o apego aos resultados. Muitas vezes, queremos que nossa vida espiritual dê frutos visíveis, mensuráveis. Queremos ver conversões, milagres, reconhecimentos. E quando isso não acontece, nos frustramos. Mas Escrivá ensinava: o sucesso da alma não está nos resultados, mas na fidelidade. Ser fiel quando tudo vai bem é fácil. Difícil é continuar servindo quando nada muda, quando tudo parece em silêncio. Aí sim a fé é purificada. Sejam almas de oratório e de trabalho, dizia,
porque é no escondido que se revela quem somos. Uma alma que trabalha muito, mas não reza, está em risco, porque começa a agir em nome de Deus, mas sem Deus. E o perigo é que por fora tudo parece certo, mas por dentro a alma vai se secando. A primeira coisa que morre é a doçura. Depois vem a impaciência, o julgamento, a indiferença e, por fim, a exaustão. Esse cansaço interior é um dos sinais de que algo se desviou. Escrivá dizia que uma alma unida a Deus pode se cansar fisicamente, mas jamais espiritualmente, porque o amor renova. A presença de Deus é refrescante. Mas quando nos afastamos da graça, mesmo fazendo coisas de igreja, tudo pesa, tudo cansa, tudo irrita. Por isso ele orientava: volta ao essencial, volta ao coração, volta ao amor primeiro. São José Maria Escrivá era um homem de ação, sim, mas nunca de agitação. Ele sabia que a verdadeira obra é aquela feita na dependência de Deus. E ensinava com firmeza: deixa tudo nas mãos de Deus, e depois empunha com decisão o arado, e não olhes para trás. Ou seja, confia e trabalha. Mas nunca trabalhe como se dependesse apenas de ti, porque isso, mais cedo ou mais tarde, te esgota. O erro espiritual que afasta a alma de Deus sem que ela perceba é esse: agir muito, rezar pouco; fazer muito, escutar pouco; aparecer muito, silenciar pouco. É um excesso de exterioridade e uma carência de interioridade. E isso é traiçoeiro, porque passa despercebido, até que um dia a alma olha para dentro e está vazia. Por fora, tudo em ordem. Por dentro, um deserto. Mas Deus não se escandaliza com esse vazio. Ele apenas espera que a gente volte, que pare, que respire, que chore, que abra de novo o coração, que confesse: Senhor, me perdi de mim, me perdi de ti. Recomeça em mim o que eu tentei fazer sozinho. E ele recomeça, porque não é nosso desempenho que sustenta a fé, é a graça. O grande ensinamento de Escrivá é esse: santidade é caminhar com Deus, não para Deus. É estar com Ele nas pequenas coisas, nas rotinas, nas fraquezas. É fazer o melhor que se pode, com amor, e entregar o resto. É ter coragem de ser pequeno, porque é nos pequenos que Deus faz grandes obras. Se você se sente exausto espiritualmente, mesmo fazendo tudo certo, talvez esse seja o ponto de conversão. Não adianta fazer mais. Talvez seja a hora de fazer menos, mas com mais amor. Menos tarefas, mais oração. Menos controle, mais entrega. Menos perfeição, mais verdade. E à medida que você volta ao essencial, você vai perceber: a paz volta, a alegria volta, o gosto de rezar volta, a leveza de servir volta. Porque Deus não está nas exigências que colocamos sobre nós mesmos. Ele está onde existe amor, verdade e humildade. E esses três juntos sempre trarão luz à sua alma. Que São José Maria Escrivá nos ensine a vigiar, a simplificar e a amar. Que ele nos lembre que o maior erro espiritual é tentar viver para Deus, sem Deus. Que a graça nos baste e que a fé volte a ser um repouso, não um fardo. Se inscreva no nosso canal para acompanhar mais conteúdos de São José Maria Escrivá.